Pessoal, aqui quem fala é o professor Eduardo e para quem perdeu a nossa última aula sobre unidade de medidas e grandezas, a gente tem a seguinte introdução, né? O que é uma grandeza, uma unidade de medida, na verdade? Ela é um método utilizado para pôr uma escala em uma medida, seja ela de tamanho, uma medida física, né? Como também medidas de temperatura que a gente usa, velocidade e entre outras, certo? E o que é que ela tem numa função, o que é que ela tem como função em um número, certo? Ela tem a função de agregar um valor pré-definido a esse número. E como é que eu posso exemplificar isso? Olha, se eu coloco aqui do lado o número 10 e o número 100, e eu te pergunto, qual desses dois números aqui é o maior? Logicamente que você vai escolher o número 100, certo? Pois ele possui três casas decimais, diferente do número 10, que só possui duas. E por isso já é uma premissa de que ele é um número maior, certo? Agora, se eu faço o seguinte, ó, eu coloco 10 e eu coloco a unidade de medida, quilômetros, que a gente usa no nosso sistema métrico, né? Que é usado no Brasil. E ao lado eu coloco 100 metros. E agora eu te pergunto, qual desses é o maior? Então, logicamente, né, por a gente conhecer o sistema métrico, a gente sabe que 10 quilômetros ele é muito maior do que 100 metros, tá certo? Então, ó, essa unidade de medida que a gente colocou aqui, ó, ela agregou um valor a esse número. E qual é esse valor? A gente tem o seguinte, ó, na nossa escala métrica, a gente tem várias unidades. A gente tem metros, entre metros e quilômetros que a gente vai ver hoje, existem vários outros, mas para nossa aula é interessante que a gente veja quilômetros, metros e centímetros, pois eles são mais comuns. Existem decâmetros, hectômetros, milímetros, que também é bem visto, mas para nossa aula é mais interessante que a gente veja quilômetros, metros e centímetros, certo? E como é que funciona essas escalas? Olha só, elas são pré-definidas quando elas são cadastradas no Sistema Internacional de Medidas, certo? A razão entre elas são pré-definidas. Então, existe uma razão que diferencia quilômetros entre metros e metros entre centímetros, e entre outras escalas de medidas. Então, como a gente já sabe aqui, e é algo que tem que estar na memória de vocês, certo? Para resolver essas questões, é que 1 quilômetro ele é 1000 vezes maior do que 1 metro. E 1 metro ele é 100 vezes maior que 1 centímetro, certo? Então, olha, se eu tenho um número em quilômetro e eu quero transformar ele em metro, eu vou fazer o seguinte: quilômetro ele não é, ele é, né, na verdade, 1000 vezes maior que 1 metro, então a gente vai multiplicar por 1000, certo? E agora, se a gente transforma de metros para centímetros, ele não é 100 vezes maior, né? Então, se a gente vai de metros para centímetros, a gente multiplica por 100, certo? Ou seja, ó, quilômetros para metros, ele é 1000 vezes maior o quilômetro. Então, a gente vai multiplicar por 1000 se a gente quiser transformar de quilômetro para metro. Por exemplo, se eu pergunto quanto é que vale 1 quilômetro em metros? Se eu quero transformar 1 quilômetro em metros, eu vou pegar o nosso número 1, né? E multiplicar por 1000, que a gente vai ter 1000 metros. Ou seja, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. E assim por diante, de metro para centímetro. E se eu quiser fazer o caminho inverso, a gente vai usar a mesma proporção. Só que como a gente está fazendo o caminho inverso, a gente vai usar a operação inversa também, certo? A multiplicação é uma operação, né, que a gente utilizou
E a gente, para fazer o inverso dela, nós vamos dividir. Dividir por quem, ó? Pela mesma razão, 100. A gente divide porque a divisão é o inverso da multiplicação, certo? E se a gente for transformar de metro para quilômetro? O que é que a gente faz, ó? O inverso dessa operação, né, de multiplicação é divisão, e a gente vai usar a mesma razão de grandeza, certo? Que é 1000. Então aqui vai um exemplo, ó. Se num exemplo eu tenho 15 quilômetros e eu quero transformar para metros, como é que eu vou fazer? Olha só. Se eu tenho 15 quilômetros, vou transformar para metros, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o número 15, né? E aqui em quilômetros, eu vou substituir esse valor que ele agrega, né? Ele agrega 1000 vezes maior do que o metro, né? Então, ó, eu vou multiplicar por 1000. Então, ó, 15 vezes 1000 vai ser igual a 15.000. E como que vai ser essa nova unidade de medida, né? Eu não posso colocar somente 15.000. Como eu falei mais cedo, precisa ter uma unidade de medida para agregar algum valor pré-definido nesse sistema, certo? Então, como a gente está transformando de quilômetros para metros, o nosso valor final vai ter como unidade de medida metros, tá certo? Então, essa é a resposta. E assim a gente sabe que 15.000 metros é a mesma coisa que 15 quilômetros. Inclusive, essa é uma das funcionalidades das unidades de medida. Para a gente não ter que usar um número tão grande assim, até que aqui não é tão grande, mas se a gente fosse transformar para milímetros, ia dar um número extremamente gigante. Então, para a gente não ter que fazer esse número toda vez, a gente diminui numa formação que tem apenas dois algarismos e tem uma grandeza que agrega um valor pré-definido a ela, tá certo? Essa é a nossa definição, nossa introdução a nosso assunto de grandezas e medidas, né? E a conversão entre medidas, ok?